simples ato de compaixão que pode salvar vidas. Até o fim deste documentário, você entenderá como e por que fazê-lo. Eu sou a Ana Cláudia, sou mãe do Caio Vitor e do Wilkerson Júnior. Caio Vitor fez o tratamento com quimioterapia, mas infelizmente esse tratamento não funcionou como a medicina previa. Ele teve uma recidiva da doença com 2 anos de tratamento, onde foi indicado um transplante de medula óssea. Foi bem tenso quando a gente ouviu do médico que ele tinha que fazer um transplante de medula óssea, porque ele teve uma recidiva precoce. O transplante de medula óssea não é indicado a qualquer paciente que tem leucemia ou outros tipos de câncer, não. É o último recurso que a medicina usa com o paciente. Nesse caso, era o Caio Vitor. Foi onde nós tivemos que fazer os exames para saber quem era compatível com ele, né? Eu fiz, o pai dele fez, o irmão dele fez, onde descobrimos que o Wilkerson Júnior era o doador 100% compatível. A medula óssea é um tecido localizado no interior dos ossos responsável pela fabricação das células sanguíneas, como os glóbulos brancos e vermelhos, tornando esse tecido indispensável para o transporte de oxigênio e para a defesa do corpo. A doação de medula óssea auxilia no tratamento de mais de 80 doenças. Dentre elas está a leucemia, um tipo de câncer que afeta milhares de brasileiros. A dificuldade na busca de doadores compatíveis está principalmente associada a existirem cerca de um doador compatível para cada 100 mil habitantes. Entre aqueles que podem receber a doação estão pacientes com leucemias originárias nas células da medula óssea, linfomas, doenças originadas do sistema imune em geral, dos gânglios e do baço, e anemias graves, adquiridas ou congênitas. Outras doenças não tão frequentes também podem ser tratadas com transplante de medula, como as mielodisplasias, doenças do metabolismo, doenças autoimunes e vários tipos de tumores. Ficamos muito felizes por o Júnior ser o doador, porque sabemos que é bem difícil encontrar um doador de medula óssea, principalmente aqui no Brasil. Nós brasileiros não temos o conhecimento disso e muitos de nós preferimos não ser doador de medula óssea. Às vezes por medo, falta de conhecimento mesmo. A medula é retirada do interior de ossos da bacia, por meio de punções. O procedimento leva em torno de 90 minutos e a medula óssea do doador se recompõe em apenas 15 dias. A doação é um procedimento que se faz em centro cirúrgico, sob anestesia peridural ou geral, e requer internação de 24 horas. A coleta das células tronco-hematopoéticas, localizadas dentro da medula, é realizada em centros de transplantes ou hemocentros públicos ou privados de todo o país, autorizados pelo Ministério da Saúde. Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos com boa saúde poderá doar medula óssea. Não tenha medo. Apenas 1 a 5% das células será retirada, quantidade que será regenerada em cerca de apenas 4 semanas. Na maior parte dos relatos, não houveram dores nem sintomas pós-doação. O meu irmão, ele foi diagnosticado, com a leucemia, ia fazer 17 anos, Os médicos falaram que a doença dele era muito agressiva. A quimioterapia eliminava as células cancerígenas, e elas se multiplicavam muito rápido, novamente. A doação de medula óssea, melhoraria a chance, de ele sair dessa, Então,
o transplante teria ajudado. O meu outro irmão, né, o Matheus, ele era compatível com ele, mas a doença já estava em um estado bem avançado, né? Ele lutou ainda mais de um ano no hospital, tomando os medicamentos, fazendo as quimioterapia. Foi um guerreiro, mas infelizmente não houve tempo para que pudesse passar por esse processo, né? Foi muito difícil para a gente familiar, a perda de um ente querido, jovem, com a vida toda pela frente, né? Mas Deus vem nos dando o conforto necessário para a gente minimizar a dor. Sobre as doações de medula depois da chegada da pandemia da Covid-19 no Brasil, no início de 2020, vemos uma considerável redução, uma vez que esse número caiu 30% de janeiro a julho, com relação ao mesmo período do ano de 2019. De acordo com informações da Redome, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea no Brasil, ano passado foram cadastrados 136.754 novos doadores, totalizando 5.212.391 doadores cadastrados no sistema. Atualmente, há 850 pacientes na fila de espera para o transplante de medula com a doação de não aparentados, ou seja, aquelas em que o doador não tem nenhum grau de parentesco com o receptor. Os hemocentros apontam como motivo da queda a falta de campanhas e a diminuição na mobilização de ONGs e projetos que levam grupos para realizar o cadastro, já que essas ações pararam a fim de evitar aglomerações. Outra razão pode estar associada ao medo de contaminação pelo coronavírus ao sair de casa, assim como a falta de informação sobre o processo de cadastramento. Em diversas cidades no Brasil, os hemocentros têm se adaptado a essa nova realidade pandêmica. É possível realizar seu cadastro até mesmo através de drive-thrus, de forma que você nem precisa descer do carro, basta ter sua identidade em mãos. Será feita uma coleta de saliva e do sangue, e essas serão registradas no banco de dados de doadores. A compatibilidade será testada com pacientes em situação de espera, e só então haverá o procedimento de doação. Quando você se torna um doador, é porque realmente essa pessoa ela está usando a última possibilidade de vida que ela tem. É isso aí. Seja você também um doador de medula óssea, não tenha medo, não vai perder nada, você vai ganhar. Para se tornar um doador de sangue, precisa ter entre 16 até 69 anos, lembrando que menores de 18 precisam de autorização do responsável, precisa pesar pelo menos 51 quilos. No dia da doação, precisa beber bastante líquido e estar bem alimentado. Apenas evitar alimentos gordurosos, como leite, seus derivados e alimentos fritos, por exemplo. Para doar sangue, é importante que a pessoa esteja bem de saúde. E algumas condições fazem com que a doação de sangue não seja possível, às vezes temporariamente e às vezes definitivamente. Alguns impedimentos definitivos para a doação de sangue são pessoas que têm doenças que são transmissíveis pelo sangue, como por exemplo hepatite B, hepatite C ou HIV. Durante esse período de pandemia, o Hemocentro adotou algumas medidas para proporcionar mais segurança aos doadores. A principal delas foi o agendamento obrigatório da doação de sangue, para que a gente possa controlar o fluxo de pessoas e evitar aglomeração. Aqui no Hemocentro também fizemos o distanciamento das cadeiras de espera e estamos oferecendo álcool em gel. A doação de sangue ela é fundamental para garantir a assistência à saúde de vários pacientes que estão internados na rede de saúde. Algumas condições precisam dos componentes sanguíneos e não tem nenhum substituto, não tem nenhum medicamento, nenhuma outra substância
que possa fazer o papel das células no corpo do paciente. Então, pacientes que estão em tratamento contra o câncer, pacientes que fazem grandes cirurgias, pacientes que fazem hemodiálise, pessoas que fazem cirurgias cardíacas, cirurgias hepáticas, pessoas que sofrem traumas graves, acidentes de trânsito, muitos desses pacientes precisam de transfusão de sangue e é por isso que a gente precisa continuamente de doadores.